Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Senhor e essa história começa em junho de 2022. Eu já comentei nesse vídeo. Eu fui fazer intercâmbio para aprimorar o meu inglês como forma de investimento na minha carreira profissional na empresa que eu trabalho, com a aprovação do Senhor. Só que quando eu voltei, poucos meses depois, eu entendi que era o momento de eu sair da empresa. Orei muito ao Senhor pedindo confirmação e essa confirmação veio de forma muito clara. Mas aí qualquer pessoa pensa, como é que o Senhor aprovou a minha ida para aprimorar o meu inglês, para investir no meu trabalho e pouco tempo depois esse mesmo Deus aprova a minha saída? Eu entendo que é porque a lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica. A nossa lógica é uma linha reta que nos leva de um ponto até o objetivo final. A lógica de Deus, eu imagino, é um zigue-zague, vai, volta de novo, volta mais um pouco, vai de novo, faz outro zigue-zague até chegar no ponto final. Porque para a gente o caminho é só um meio para levar até o objetivo. Para Deus, o caminho é muito mais do que isso. O caminho é uma forma de nos preparar para o objetivo final. Na nossa lógica humana, o que importa é o objetivo final somente. Para Deus, não. Não basta chegar no objetivo final. Precisa chegar no objetivo final preparado para se manter lá. Voltando para a nossa história. O Senhor me deu um limite até fevereiro de 2023 para sair do emprego. E aí eu cogitei de ficar até junho de 2023, porque eu receberia ainda alguns meses e teria uma reserva maior para me manter. Afinal de contas, eu estava saindo da minha fonte de renda fixa. Só que o Senhor foi categórico, não. Ok, tentei mais uma vez negociar para ficar até final de março. A resposta do Senhor foi não. E aí eu entendi que não tinha mais negociação. A minha saída tinha que ser final de fevereiro. A minha preocupação, no fundo, representava uma falta de fé. Eu estava tentando colocar minha fé na minha reserva, ao invés de colocar minha fé no Senhor. Enfim, no exato final de fevereiro, eu saí do emprego, me despedindo de todos, porque na minha cabeça era uma saída definitiva. A minha vida no mundo corporativo tinha acabado. Mas o que eu ia fazer para me manter? Na minha cabeça só tinha uma coisa. Seguir a ordenança do Senhor, que era de sair, sair, era continuar com os vídeos no canal. E a terceira coisa era estar entregue nas mãos do Senhor e deixar Ele me conduzir da forma que Ele achasse conveniente. Quanto à fonte de renda, eu estava me mantendo com minha reserva, mas eu não sabia até quando ela ia durar, mas ela não ia durar muito tempo, e aí era dependência somente do Senhor. Até porque o meu canal não estava monetizado, mas o que eu quero compartilhar com vocês não é a questão de viver pela fé. É tirar um tempo para nos aproximarmos mais do Senhor, tirar um tempo para voltarmos ao primeiro amor, é tirarmos um tempo para nos relacionarmos com o Espírito Santo. E você pode dizer, jesuíta, mas você não poderia fazer isso trabalhando? Mas cada caso é um caso. O Senhor nos trata individualmente. O que pode ser adequado para mim pode não ser o adequado para você. E vale lembrar que essa é uma experiência minha. Isso não é uma regra que deve ser seguida. A regra que devemos seguir é a que o Senhor tem para nós especificamente. Voltando para a nossa história. Ok, saí do emprego, me despedi de todo mundo. E aí, na noite que eu tinha saído, o Senhor me deu um sonho. Contextualizando, para vocês entenderem melhor o sonho, eu trabalhava de home office, trabalhava em casa e a mesa com o meu computador ficava no meu quarto. Eu sonhei que no lugar da mesa tinha uma árvore. Tinha uma árvore pequena, em torno de 1,60 m, e ela estava sustentada com madeiras. E aí coloca as madeiras, amarra com a corda para dar sustentação. Era assim que estava a árvore no sonho. Eu entendi que era como se eu precisasse amadurecer espiritualmente. As minhas raízes não estavam firmadas, por isso eu precisava de um apoio para me sustentar. Eu precisava de um apoio para me manter de pé. Eu fiquei exatos 5 meses sem trabalhar. Esse foi o tempo mais frutífero da minha vida, espiritualmente falando. Era só eu, Jesus e o Espírito Santo. Eu orava todos os dias, eu meditava na palavra todos os dias. Eu não tinha essa rotina de meditação na palavra há muitos anos. E nos últimos 3 anos, antes de eu sair do emprego, eu estava trabalhando muito, eu orava muito pouco e eu mal lia a Bíblia.
E aí eu te pergunto, como a árvore vai dar fruto se ela não é alimentada diariamente? Como vai se manter de pé se as suas raízes não estão fortes? Você está entendendo agora o sonho? Eu precisava parar de trabalhar para voltar os meus olhos para o meu Criador, para o meu Mestre, para o meu Senhor, para o meu Salvador. Muitas vezes o Senhor quer nos usar, mas nós não estamos preparados para isso. Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser revistas. Testemunhar de Jesus significa mostrar para as pessoas o nosso relacionamento com Ele. Testemunhar de Jesus significa mostrar para as pessoas a nossa vida com Ele. Mas como vamos mostrar se na prática não temos? Eu ia dizer o quê? Que todo domingo eu ia para a igreja? É esse o nosso testemunho? Eu entendo que dizer que vamos para a igreja deve ser a última coisa a falar. O foco principal é Jesus. O foco principal é o nosso relacionamento com Jesus. Testemunhar muitas vezes requer nem falar. É comportamento. E como vamos falar de comportamento se não somos dominados pelo Espírito Santo? Se não estamos cheios do Espírito Santo? Comento sobre isso nesse vídeo. Eu estava em uma fase da minha vida que eu não tinha um comportamento condizente com o Evangelho de Cristo. E aqui eu não estou falando de que eu fazia coisas erradas, não. A minha mente estava tão preenchida com o trabalho que não tinha espaço para o Espírito Santo dominar. Eu continuava obediente ao Senhor, sempre pedia orientação, mas os meus ouvidos não estavam mais aguçados para ouvir a resposta dele com clareza. Eu pedia muito ao Senhor para me ajudar a não me indispor com os colegas de trabalho, para não entrar em discussões, para não me irar com facilidade, e acontecia o oposto. Esse era o meu grande problema em relação ao meu comportamento. Como eu iria falar para as pessoas que Jesus transforma se eu constantemente estava batendo boca com os colegas de trabalho? Sabe por que a minha oração era infrutífera? Por dois motivos. O primeiro, que eu não alimentava o Espírito Santo. Eu não dava espaço para o Espírito Santo me dominar. O segundo, porque tem coisas que não resolve só com oração. Que o Senhor, ele não age sobrenaturalmente em determinados casos. Porque em determinados casos precisa da nossa participação, precisa da nossa entrega, precisa da gente buscar a transformação. Lembra de Moisés, quando ele orou para o Senhor abrir o mar e o Senhor disse: "Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche." Era isso. Para eu combater os meus ímpetos raivosos, eu precisava marchar, eu precisava agir. O milagre iria acontecer quando eu parasse de alimentar a minha carne e passasse a alimentar o meu espírito. Isso me incomodava tanto, vocês não têm ideia. Na época eu fazia terapia e eu falava para minha psicóloga: eu não sou assim. Não é, a minha natureza não é assim. Mas eu não conseguia trazer a jesuíta de volta. Se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, você precisa alimentá-lo. E se alimenta o Espírito Santo meditando na palavra de Deus. Não se alimenta o Espírito Santo somente indo para a igreja todo domingo. Precisa meditar em casa. É como alimentar o nosso corpo. A gente não tem que comer diariamente. É a mesma coisa com o Espírito. De novo, nesses 5 meses eu passei a meditar na palavra como nunca antes. Faz 2 anos que eu voltei a trabalhar na mesma empresa e graças a Deus eu não regredi no meu relacionamento com o Senhor. Eu continuo meditando na palavra diariamente, eu continuo orando diariamente. Eu voltei a ter uma carga de trabalho intensa, mas agora tem uma diferença. A minha prioridade é o reino de Deus. Posso trabalhar o quanto for, mas o meu relacionamento com o Espírito Santo está em primeiro lugar. Eu voltei outra pessoa, voltei serena. Já me vi em situações similares às que eu tinha antes e que me deixava extremamente irritada e que agora não me perturbam mais. O problema não estava nas atitudes das pessoas como eu imaginava. O problema estava em mim. Além de eu não estar alimentando o espírito através da leitura da palavra, eu tinha muita coisa do meu passado que precisava ser tratada. Nesses 5 meses eu não fazia mais a terapia com psicóloga, mas eu fazia a terapia comigo mesma através dos vídeos. Eu não só meditava na palavra diariamente, eu orava diariamente, como eu passei a compartilhar acontecimentos ruins do meu passado. E isso foi uma grande terapia. Eu achava que com os vídeos eu só estaria ajudando as pessoas, mas na verdade eu estava me ajudando. Eu estava me tratando. Uma coisa que eu sempre faço questão de falar para as pessoas: se você tem condições, procure uma psicóloga e faça terapia. Muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente não consegue controlar. Tenta, mas não consegue se livrar.
E são comportamentos que são provocados pelo nosso inconsciente por conta de acontecimentos do nosso passado. Quando a gente faz terapia, a gente bota isso para fora e você começa a entender muitas coisas da sua vida. E quando a gente entende a causa de certos comportamentos, a gente se liberta deles. O problema de você ter alguma coisa no seu inconsciente é porque ele está preso lá dentro, sufocado lá dentro. E quando você bota para fora, quando você entende por que ele existe, ele te deixa livre, a sua mente passa a ficar livre. Quando eu falava para a psicóloga que eu não era daquele jeito, eu realmente não era. Eu não sou um docinho de pessoa, eu preciso melhorar muito. Mas eu não era a pessoa tão reativa que eu me tornei na fase adulta. Eu rebatia tudo. Essa fase de trabalho intenso, de estresse, disparou muitos gatilhos que ia lá no meu passado cutucar os traumas de infância. No fundo, quando um colega, aos meus olhos, me tratava mal, era como se o meu inconsciente dissesse: olha, eu tenho uma pena dessa menina, perdeu uma mãe tão cedo. E isso me provocava ira. Era como se eu precisasse me defender o tempo todo, porque no momento que eu mais precisava, ninguém cuidou de mim. E eu me refiro ao meu inconsciente que estava com isso cravado nele. E no primeiro vídeo que eu compartilhei sobre o que aconteceu no velório da minha mãe, que está nesse vídeo, eu botei para fora tudo isso. Eu falei que não cuidaram de mim. Eu falei que eu não era coitadinha. Expor isso, abrir a minha boca e falar isso, foi libertador. Estava me livrando do que estava preso no meu inconsciente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo compartilhar? De novo, muitas vezes quando o Senhor nos tira de cena é para nos tratar, para nos trazer de volta agora de forma diferente, de forma que nós estejamos prontos para ser usados por Ele. Nesses 2 anos eu estou dando muito mais fruto no meu trabalho do que eu dava antes. Eu não consegui espaço para falar de Jesus para ninguém, agora eu estou conseguindo. Eu achava que as pessoas eram fechadas demais, mas na verdade eu não atraía as pessoas para que elas desabafassem comigo e eu pudesse falar: tem um Deus que zela por elas. Um Deus que se preocupa com o problema delas. Um Deus que não as desampara. Além disso, profissionalmente falando, meu trabalho está muito mais produtivo. O Senhor sempre me capacitou, e isso eu já repeti em alguns vídeos. A capacitação que o Senhor está me dando agora é surpreendente. Eu não sei até onde Ele vai me levar lá dentro, mas uma coisa eu sei: agora eu estou espiritualmente pronta para ser usada por Ele. Independente do que eu tenha para fazer, Jesus é a parte principal do meu dia. Hoje eu não vou orar. Ore você. Se você sabe que sua vida com Deus não está agradando a Ele, fale isso diretamente para Ele. Que você sabe que você não está agradando, fale o que está no seu coração. Rasgar o nosso coração para o Senhor é o início de um bom relacionamento. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.